Bom dia, meninas. Boa tarde, boa noite. Que a graça do Senhor Deus, nosso Pai, esteja com todas neste dia maravilhoso, ou nesse começo de tarde, ou nessa noite com vocês. Estamos no nosso 9º dia e traz um título maravilhoso que fala: o que faz Deus sorrir? Números 6 e 25, na versão NLT, diz que o Senhor sorria para você. Em Salmos 119 e o 135, na versão AM, diz: sorri para o teu servo e ensina-me o modo correto de viver. O sorriso de Deus é o objetivo da sua vida. Como agradar a Deus é o primeiro propósito da sua vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isso. A Bíblia diz em Efésios 5:10, descubra o que agrada a Cristo e comece a praticar. Felizmente, encontramos na Bíblia um exemplo claro de alguém que agradou a Deus: Noé. Na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para seu próprio prazer, mas não para agradar a Deus. O Senhor não conseguiu achar ninguém interessado em agradá-lo. Por isso, se arrependeu de ter feito o homem. Ele ficou tão indignado com a raça humana que pensou em extingui-la. Mas houve um homem que fez Deus sorrir. Gênesis 6 e 8 diz: Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. Deus disse: esse sujeito me agrada, ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. Pelo fato de Noé ter agradado a Deus, é que você e eu existimos hoje. Observando a vida dele, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus mais do que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais o amava. Gênesis 6 e 9, parte B, diz que durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus constantemente e experimentava o íntimo relacionamento com Ele. Eis o que Deus mais deseja de você: um relacionamento. Esta é a mais espantosa verdade do universo. Nosso Criador nos quer como companheiros. Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. Ele diz em Oséias 6:6: não quero sacrifício, quero seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Você consegue sentir nesse versículo a paixão que Deus tem por você? Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça e que use seu tempo para ficar ao lado dele. Esse é o motivo pelo qual aprender a amar a Deus e ser amado por Ele deve ser o maior objetivo de sua vida. Nada é mais importante. Jesus chamou isso o mais importante de todos os mandamentos. Ele disse em Mateus 22, 37 e 38: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração
de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Deus sorri quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado no Senhor, mesmo quando isso não fazia sentido. Em Hebreus 11:7 diz: pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Imagine essa cena. Um dia, Deus aproxima-se de Noé e diz: estou decepcionado com os seres humanos. E em todo o mundo, ninguém além de você pensa em mim. Mas quando olho para você, começo a sorrir. Estou satisfeito com a sua vida. Por isso vou inundar o mundo e começar tudo de novo com a sua família. Quero que você construa um barco gigantesco que salva você e os animais. Havia 3 problemas que poderia ter despertado dúvida em Noé. Primeiro, Noé jamais tinha visto chuva, pois antes do dilúvio, em Gênesis 2:5 e 6 diz: Deus irrigava a terra com a água que brotava do solo. Segundo, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano, e mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água? Terceiro, Noé teria que reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Ele, contudo, não reclamou, nem apresentou desculpa. Confiou em Deus inteiramente e fez Deus sorrir. Confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe que é o melhor para a sua vida. E esperar que Ele cumpra suas promessas, que ajude em seus problemas e faça o impossível quando necessário. Salmo 147, 10 e 11 diz: o que agrada a Deus são as pessoas que temem e põem a sua esperança no seu amor. Noé levou 120 anos para construir a arca. Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores, sem nenhum sinal de chuva, anos após anos. Ele era implacavelmente criticado como um louco que pensava ouvir a voz de Deus. Creio que os filhos de Noé ficavam constrangidos diante do barco gigantesco que estava sendo construído em seu quintal. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. Em quais áreas da sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente? Confiar é um ato de adoração. Assim como os pais se alegram dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria, sua fé, deixa Deus feliz. Em Hebreus 1:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Salvar a população animal do mundo inteiro de morrer afogada exigiu um enorme cuidado com a logística e com os detalhes. Tudo tinha que ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Deus não disse: Noé, construa qualquer embarcação do jeito que você quiser. Ele deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, forma e os materiais utilizados na arca, bem como a respeito de quantidade de diferentes animais a serem levados a bordo.
Em Gênesis 6:22 e em Hebreus 11:7, parte B, a Bíblia registra o comportamento do patriarca. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Repare que Noé obedeceu rigorosa, nenhuma instrução foi deixada de lado. E exatamente do modo e no tempo que Deus determinou. Isso é devoção. Não admira que Deus tenha sorrido para Noé. Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante, você não acha que você teria algumas dúvidas, objeções e restrições? Noé não teve. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa qualquer coisa que Deus lhe peça, sem duvidar, sem hesitar. Não embrome e me diga: vou orar a respeito. Faça sem demora. Todo pai sabe que demorar para obedecer é desobediência. Deus não lhe deve explicações, nem precisa apresentar um motivo para tudo que manda você fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus que uma vida inteira de discussões teológicas. Na verdade, você jamais compreenderá determinadas ordens sem que as tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Frequentemente, tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher as ordens às quais vamos obedecer. Fazemos uma lista das ordens das quais gostamos e quais as obedecemos, enquanto deixamos de lado as que consideramos absurdas, difícil, custosa ou impopulares. Vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoarei a pessoa que magoou. No entanto, obediência parcial é o mesmo que desobedecer. A obediência incondicional é realizada com alegria e com entusiasmo. Salmo 100, versículo 2, a Bíblia diz: obedeça a ele de coração alegre. Essa foi a atitude de Davi em Salmo 119, 33. Ele disse: ensina-me, Senhor, a cumprir as suas ordens escritas. Então eu obedecerei a elas até o fim da minha vida. Em Tiago 2:24, falando aos cristãos, declarou: nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como merecer a salvação. Ela vem pela graça, não por esforço. Contudo, como filho de Deus, você pode agradar o Pai Celestial por meio da obediência. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração. Porque a obediência agrada tanto a Deus, porque ela prova que você realmente o ama. Jesus disse em João 14,15: se vocês me amam, obedeça aos meus mandamentos. Deus sorri quando o louvamos e damos graça continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém. Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele adoração e gratidão. A vida de Noé agradou a Deus porque o patriarca vivia com o coração cheio de louvor e ação de graça. A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar sua gratidão a Deus, oferecendo um sacrifício. Gênesis 8:20 diz: depois Noé construiu um altar, dedicando ao Senhor, e,
tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos mais oferecer sacrifício de animais, como Noé fazia. Em vez disso, foi-nos dito que oferecemos a Deus um sacrifício de louvor, em Hebreus 13:15. E em Salmos 116:17, fala: "E um sacrifício de gratidão." Louvamos a Deus por quem Ele é e o agradecemos a Ele pelo que tem feito. Davi diz em Salmo 69:30: "Louvarei o nome de Deus com cântico e proclamarei sua grandeza com ações de graça." Isso agrada a Deus, isso agrada ao Senhor. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ação de graça a Deus. Quando trazemos deleite ao coração de Deus, nosso coração também se enche de alegria. A minha mãe amava cozinhar para mim, mesmo depois de eu ter me casado com a Kay. Quando visitamos meus pais, ela prepara banquetes fantásticos. Um de seus maiores prazeres na vida era o ficar observando enquanto nós deliciávamos com o que ela havia preparado. Quanto mais apreciávamos a refeição, mais prazer lhe dávamos. Mas nós também tínhamos prazer em agradar a mamãe, expressando nosso prazer com sua refeição. Isso funcionava de duas formas. À medida que comia e me embebedecia com a deliciosa refeição, eu elogiava minha mãe. Pretendia não apenas aproveitar a comida, mas também agradar a minha mãe, e todos ficávamos felizes. A adoração também funciona assim. Apreciamos o que Deus tem feito por nós e expressamos a Ele a nossa satisfação. Isso lhe traz alegria e aumenta a nossa. Salmo 68:3 diz: "Os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria cantam hinos." Deus sorri quando usamos nossa habilidade. Após o dilúvio, Deus deu a Noé essa simples orientação. Gênesis 9:1-3. "Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo o que vive e se move servirá de alimentos para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas." Deus disse: "É tempo de seguir com a sua vida. Faça as coisas que foram determinadas que os humanos fizessem. Faça amor com sua esposa, tenham filhos, constituam famílias, plantem e comam suas refeições. Sejam humanos. Foi por isso que os criei." Talvez você tenha a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em atividades espirituais. Ler a Bíblia, assistir aos cultos na igreja, orar ou compartilhar sua fé. E pense que Ele é indiferente às outras áreas de sua vida. Na verdade, Deus gosta de observar cada detalhe da sua vida. Quer você esteja trabalhando, quer brincando, descansando ou comendo, Ele não perde um único movimento seu. Salmo 37:23 diz: "Os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles." Todas as atitudes humanas, com exceção do pecado, podem agradar a Deus, se você as fizer com atitude de louvor. Você pode lavar pratos, consertar uma máquina, vender um produto,
fazer um programa de computador, cultivar uma lavoura ou criar uma família para a glória de Deus. Como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observá-lo enquanto você utiliza os talentos e as habilidades que Ele lhe deu. Deus intenciosamente nos dotou de maneira distinta e tem prazer nisso. Ele fez alguns atléticos, outros intelectuais. Você pode ser talentoso em mecânica, matemática, música ou em milhares de outras habilidades. E todas podem trazer um sorriso ao rosto de Deus. Salmo 33:15 diz: Ele modelou cada pessoa uma por vez. E agora, observa tudo que fazemos. Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo sua habilidade ou tentando ser outra pessoa. Você só agrada a Deus sendo você mesma. Sempre que você despreza uma parte sua, está desprezando a soberania e a sabedoria de Deus ao criá-la. Deus disse: você não tem o direito de argumentar com o Criador. Você é meramente um vaso de barro, modelado por um olheiro. O barro não questiona. Isaías 45 diz: por que você me fez desse jeito? No filme Carruagem de Fogo, o corredor olímpico Eric Lindell diz: creio que Deus me fez para um propósito, mas Ele também me fez veloz. E quando corro, sinto que Ele está satisfeito. Mais adiante diz: desistir de correr seria menosprezá-lo. Não existem habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Comece a usar as suas para o prazer de Deus. Deus também tem prazer em ver você se alegrar com as coisas que Ele criou. Ele lhe deu olhos para apreciar a beleza, ouvidos para apreciar o som, nariz e papilas gustativas para apreciar perfumes e sabores, e nervos sobre a pele para apreciar o toque. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração quando você agradece a Deus por ele. Em 1 Timóteo 6,17, a Bíblia diz: Deus nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Ele tem prazer até mesmo em observar seu sono. Quando meus filhos eram pequenos, lembro-me da profunda satisfação em vê-los dormir. Algumas vezes, o dia havia sido cheio de problemas e desobediência por parte deles, mas adormecidos, pareciam contentes, a salvo e tranquilos. Isso me fazia lembrar do quanto os amava. Meus filhos não precisavam fazer nada para que eu me deleitasse neles. Eu ficava feliz só de observá-lo e respirando de tanto que os amava. Enquanto assistia os movimentos do seu pequeno tórax, inspirando e expirando, eu sorria. E algumas vezes meus olhos ficavam cheios de lágrimas de alegria. Quando você está dormindo, Deus o contempla com amor, pois você foi ideia dele. Ele o ama como se você fosse a única pessoa no mundo todo. Os pais não exigem que seus filhos sejam perfeitos, ou mesmo maduros para amar. Eles apreciam os filhos em todos os estágios do seu desenvolvimento. Da mesma forma, Deus não espera que você amadureça para começar a gostar de você. Ele o ama e preza cada estágio do seu desenvolvimento espiritual. Durante seu crescimento, você talvez tenha tido professores ou pais que nunca estavam satisfeitos com nada. Mas, por favor,
Não suponha que Deus agirá desta maneira. Ele sabe que você é incapaz de ser perfeito ou de não pecar. Em Salmo 103:14 diz: pois Ele sabe de que somos formados. Lembra-se que somos pó. O que Deus leva em consideração é a atitude do coração. Agradar a Ele em seu mais intenso desejo. Esse foi o objetivo do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 5:9 ele fala: acima de tudo, o que nós queremos é agradar ao Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Quando você vive à luz da eternidade, seu enfoque muda de quanto prazer posso obter da vida para quanto prazer Deus pode obter da minha vida. Deus procura pessoas como Noé no século 21, disposta a viver para o prazer de Deus. Salmos 14:2 diz: lá dos céus o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que o compreenda seus planos, alguém que deseje ter comunhão com Ele. Você tomará providência para que agradar a Deus se torne o objetivo da sua vida? Não há nada que o Senhor não faça pelas pessoas totalmente concentradas nesse objetivo. Pensamento sobre o meu propósito da vida. Tema para reflexão. Deus sorri quando confio nele. Versículo para memorizar. O Senhor se agrada daqueles que o adoram e confia no seu amor. Salmo 147:11. E a pergunta para meditar é: considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da vida preciso confiar mais nele? Que o Espírito Santo de Deus fale, toque no coração de cada uma de vocês. Que a graça, a comunhão nos leve até a Ele, nos tornando e nos dando esse relacionamento com o nosso amigo, Pai e Criador. Fique com Deus. Amém?